Você já ouviu falar do termo hipersexualização ou mesmo sexualização? Não sabe o que é isso? Confunde com outras expressões? Toma cuidado porque esse assunto pode ser tema sim da sua redação deste ano. Afinal de contas, é uma problemática muito citada na atual conjuntura. Então, se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, se liga nesse vídeo até o final. Fala, gente linda, beleza? Aqui é o Ricardo, o Japa da Redação, e hoje eu trouxe um assunto extremamente pertinente para nós discutirmos, não só no aspecto redacional, mas também cidadão. Falo aqui da hipersexualização dos corpos infantis, das crianças. Pô, professor, mas será que isso é um tema pertinente? Com certeza é, porque faz parte do nosso cotidiano, uma problemática muito intrinsecamente ligada à sociedade moderna, contemporânea, com todos esses aspectos ligados principalmente às redes sociais. Então sim, é muito pertinente. Mas antes de partir para esse tema especificamente, não se esqueça, gente. Eu sei que você se esquece, às vezes é normal. Então antes que você se esqueça, dá um likezinho agora, nesse momento. Compartilha bastante esse vídeo e você, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. É imprescindível você carregar consigo o conceito de sexualização ou hipersexualização. Quando a gente fala desse termo, eu estou me referindo a um processo, a um procedimento, em que uma pessoa é reduzida apenas a um corpo valorizado por suas características físicas e que me despertam anseio, desejo, prazer. Agora, pensa no seguinte, se sexualização é isso, o que a gente pode esperar do processo de hipersexualização? É o excesso, é o exagero, aquilo que foge ao aspecto do regular, do normativo e até mesmo do saudável. Agora que a gente entendeu muito bem o conceito, a gente tem que explorar as causas do problema. E para explorar muito bem as causas, vale sempre lembrar que o Enem adora justamente essas questões de origem. Eu vou listar alguns desses elementos fundamentais só para você ter uma ideia um pouco mais clara. E o primeiro deles se refere à questão da exposição excessiva do corpo associado ao prazer. Vocês podem perceber que na atual conjuntura existe um excesso mesmo da exposição física. Basta você abrir o canal da TV aberta, ligar lá a TV, que você tem comerciais e propagandas que fazem muito apelo dessa questão física, da juventude, da beleza, de corpos esbeltos sendo exibidas nas praias, em algumas propagandas de bebida, etc. Assim como também se você pegar o seu celular e olhar lá no Instagram, pode ser da nossa empresa também, mas você não vai encontrar esse conteúdo, TikTok, essas coisas todas, você vai ver o quê? A exposição excessiva do corpo. E você vai reparar que os vídeos que têm mais curtidas e viralizam normalmente são aqueles vídeos em que se expõem fisicamente muito. Ou seja, eu tenho um fator determinante, que é o contexto conjuntural atual, associado às mídias, associado às questões também que fogem às mídias tradicionais, que são as redes sociais, que estimulam essa associação direta entre o físico e o prazer sexual. Um segundo fator que a gente pode citar é a própria publicidade. Gente, não estou falando dessa publicidade criada a partir das redes sociais, estou falando de uma publicidade mais tradicional mesmo, ligada à TV aberta, ligada a campanhas publicitárias convencionais de grandes empresas. Se você perceber bem, muitas dessas propagandas, que não cabe aqui citar nomes e referências de marcas, mas exploram muito esse aspecto mesmo, da beleza acima de qualquer coisa, né? E essa exposição excessiva do físico com certeza está intimamente associado também ao prazer físico. Um terceiro fator que a gente vê bastante também nas redes sociais é a associação direta entre beleza e sucesso. Percebeu bem? Quanto mais belo se é, mais sucesso tem. Isso, inclusive, pode ser refletido diretamente nas curtidas que você ganha a cada videozinho, a cada imagem que você posta. A minha realização naquele âmbito está intimamente associada às curtidas, à aprovação das pessoas, mediante a um padrão de beleza no qual me enquadro. Veja que eu estou valorizando ainda mais o que é a aparência física. E ao passo que eu valorizo excessivamente essa aparência física, em detrimento de outras características, eu estou me transformando num objeto de desejo, um objeto que é visto com sexualização. Um quarto fator que eu posso citar também, relacionado aos demais, é a crescente indústria da moda, a indústria da beleza. Vocês perceberam que cada vez mais esses aspectos, esse nicho está crescendo demais. Muita gente está investindo nesse aspecto porque a beleza realmente vende muito. E esse apelo cada vez maior à indústria da beleza que se fortalece, emitindo e bombardeando a gente com propaganda, faz com que a gente associe também, mais uma vez aí, comentando esse aspecto, a beleza ao bem-estar, à saúde, ao sucesso e, claro, valoriza mais a aparência do que a gente tem por dentro. E quinto e não menos importante, o cerne de todo problema é o machismo estrutural. Se a gente parar para analisar muito bem a situação hoje da conjuntura do apelo da hipersexualização do corpo,
vocês podem perceber que o que é mais hipersexualizado não é o corpo masculino, é o corpo feminino, tá? Por quê? Porque existe uma necessidade ainda muito grande, com uma origem estrutural do machismo, como consequência dessa origem estrutural do machismo, em explorar o campo de objetificação da mulher e não do homem. Vocês podem perceber que a maior parte das propagandas, por exemplo, de cerveja, tem o quê? Corpos femininos, quase desnudos, fazendo associação entre o corpo, objeto feminino, de prazer associado ao prazer da bebida, da cerveja. Veja que isso é muito forte na cultura brasileira e a gente precisa de alguma forma nos conscientizar, né, sobre esse aspecto para poder propor medidas para reverter essa situação. Mas aí surge uma dúvida em relação às vítimas desse tipo de objetificação. Será que são os homens, as mulheres, as crianças? Deixa aqui nos comentários, contribua bastante para a discussão, inclusive pode colocar nos comentários também uma seguinte situação, uma propaganda, um comercial que você viu que isso acontece bastante. Isso é importante até para o pessoal que vai ler esses comentários, ver esse vídeo depois, ter um repertório maior, mais significativo. Olha que legal, dá para usar como exemplo essas situações que vocês podem citar, contribuindo para a nossa aula aqui. A meu ver, as maiores vítimas são as mulheres, gente. E vocês já viram as razões disso, a gente listou as causas. As mulheres acabam se tornando as maiores vítimas do processo de objetificação. Lembra que a nossa sociedade é construída e estruturada a partir de pilares extremamente machistas, patriarcais, retrógrados, conservadores, que ainda outorgam ao homem o poder sobre a mulher. Isso é visto em várias situações de propaganda, como a gente colocou das propagandas de cerveja, assim como diversos tipos de anúncio em que a mulher é extremamente objetificada, em que ela passa a ser valorizada principalmente pelo quê? Pela exposição do corpo e não necessariamente pela sua profissão, pela sua carga de maturidade, pelo seu currículo em outras áreas da intelectualidade. Então o corpo passa a ser valorizado e passa a ser também um elemento de objetificação e de hipersexualização dada pela propaganda, pela publicidade, pelas redes sociais também, por que não? Só para você ter uma ideia dessa realidade que eu acabei de listar, que eu particularmente acho que as mulheres são as maiores vítimas do processo de hipersexualização, olha essas imagens. Olha essas imagens que são todas propagandas de bebida, imagens essas que tiveram as suas marcas censuradas, a gente não vai mostrar aqui para vocês a marca, mas claro que você já viu em algum lugar essas propagandas. Veja que são corpos femininos, quase desnudos, caracterizados principalmente por quê? Por um padrão físico que desperta um certo tipo de desejo, anseio no homem, no público masculino. Vale lembrar que a gente ainda não falou especificamente do problema que eu disse que ia abordar nesta aula. Calma lá que a gente vai chegar daqui a pouco nesse ponto. Gente, a hipersexualização acontece constantemente no nosso meio. A gente até normatiza essas imagens, essas propagandas que eu coloquei para vocês. Cara, a gente acha que é normal, nossa, tudo bem, é bonito de se ver, então ok. Mas o problema maior mesmo, gente, aquele que nos afeta diretamente, aquilo que nos deixa estarrecidos, é quando isso acaba afetando as crianças principalmente. A hipersexualização das crianças, uma sexualização precoce, que acaba afetando diretamente o desenvolvimento psicossocial desta criança, que acaba internalizando muitos códigos de condutas dos adultos de maneira muito precoce, juvenil, sem a experiência, sem o arcabouço físico, sem o desenvolvimento biológico, inclusive, para isso. E essa erotização da criança acontece também na publicidade convencional, assim como também nas redes sociais. Veja que cada vez mais pais responsáveis estão expondo as crianças nas redes sociais, mas não expondo de maneira natural, de maneira muito convencional, de maneira inocente. Muitas vezes existem interesses comerciais por trás que motivam esses pais a expor as crianças nas redes sociais e essas fotos, imagens que acabam viralizando, elas mostram sim uma antecipação da vida adulta, um processo de adultização da criança. E outra coisa também que é fator determinante, que acaba influenciando diretamente a criança no processo de adultização, de erotização, de de hipersexualização precoce. O que acaba sendo crucial, as redes sociais. Se a gente pensar bem que as crianças cada vez mais têm celulares nas suas mãos, e por meio desses celulares, eles ficam livres às vezes, como uma babá eletrônica, a consultar qualquer rede social, TikTok, Instagram, tem outro lá chamado de Kawaii, e ficam lá vendo as imagens e percebem o quê? Eles estabelecem uma relação, que aquela dancinha sensual do trend, que aquela moça bonita que acaba se vestindo com poucos trajes, acaba tendo muita curtida, o que a criança faz? Influenciada por essas referências digitais,
adultas, no ambiente de sexualização extrema do corpo feminino, elas acabam reproduzindo a mesma maneira, o mesmo padrão. Só que essa reprodução muitas vezes é inocente, sem justamente esse arcabouço biológico, psicológico, suficiente para lidar maturamente com esse procedimento. Existe até uma palavra bacana para vocês utilizarem na redação, que é o termo mimetizar. Mimetizar é imitar. A criança aprende muito por imitação. Se ela aprende muito por imitação, ela vai imitar quem? O que ele vê. Só para vocês terem uma ideia desse apelo publicitário cada vez mais frequente à adultização da criança, sobe para mim, editor, essas imagens. Olha só essas imagens de marcas famosas que a gente tirou também, para preservação da marca, obviamente, e também para preservação da criança, a gente ocultou algumas partes que são o rosto da criança, tá? Veja essas referências de imagens, todas elas mostram, exibem crianças que querem ser adultas, com pose de adulto, externando, né, uma posição, um ângulo, a tentativa de mimetizar o comportamento do adulto. Gente linda no coração, estão entendendo esse assunto? Olha que legal, eu trouxe também alguns repertórios para a gente trabalhar bastante esse tema e substanciar sua redação. E se você, por acaso, quiser escrever sobre esse assunto, garanto que você pode ir na nossa plataforma. Lá na plataforma, na Corrige-me, você tem esse tema disponível. Para isso, basta você clicar no link aqui da descrição do vídeo que você tem acesso à nossa plataforma. Galerinha, você pode utilizar a plataforma com o objetivo de melhorar cada vez mais a sua produção textual, porque nós contamos com corretores profissionais capacitados que vão dar um feedback para você detalhado sobre os seus erros e acertos. E assim, com certeza, você vai melhorar bastante. Agora sim a gente pode ir para o nosso repertório e a primeira figura que eu trouxe para vocês aqui, um especialista na área, o pediatra Daniel Becker. Conhece? Ele é muito famoso, inclusive, nas redes sociais, em YouTube, tem canal de grande repercussão e ele analisa vários aspectos ligados à infância. E uma das coisas que ele fala bastante no seu canal, assim como nos seus livros, assim como nas lives que ele dá, é o seguinte sobre esse tema, que a erotização das crianças está acontecendo principalmente pela mimetização, um tema inclusive que a gente falou anteriormente, uma palavrinha que a gente usou já, né? A mimetização da criança em relação ao adulto. Como a criança fica cada vez mais exposta às redes sociais, ao contato livre com a internet e o conteúdo que não tem limites, essa criança acaba reproduzindo diretamente o comportamento daquelas pessoas que têm maior repercussão na internet, seja exibindo corpos, dançando as trends, enfim, das mais diversas formas. Por isso que ela acaba, sim, sendo erotizada precocemente. E ele acrescenta ainda que os grandes responsáveis por tudo isso, por esse controle, são os pais. Os pais que devem fiscalizar diretamente o comportamento das crianças na internet, assim como também o tipo de conteúdo que eles estão consumindo. Criança tem que consumir conteúdo voltado para a criança. Além disso, eu também trouxe o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 3º e 4º. Editor, sobe para mim esse artigo para vocês verem na íntegra. Veja que eu coloquei aí, o artigo 3º do ECA diz o seguinte, que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Sempre no conceito de liberdade, dignidade, de comportamento moral, de acordo com a faixa etária, de acordo com os ditames da faixa etária na qual ela se enquadra. Artigo 4º diz, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Ou seja, o ECA garante a essas crianças notoriedade no processo de crescimento, desenvolvimento psicossocial, e isso deve ser feito com grande dignidade, não com a exposição excessiva e com a sexualização precoce. Cara, ECA é muito bom para se usar com temas envolvendo adolescente e também crianças. Então fica a dica para vocês terem como repertório Coringa também. E terceiro e último repertório eu trouxe aqui, ó, esse filme. Vocês já viram falar desse filme Lindinhas, que é um filme francês? Cara, esse filme gerou uma repercussão tremenda na internet, nas redes sociais, com um movimento de cancelamento. A Netflix teve que vir a cabo da justificativa sobre esse filme. O que ele aborda basicamente? Tem uma jovem, M, que é senegalesa, que vive na França, que é islâmica, que sofre diversos preconceitos e diversos desafios
de aspecto cultural. Ele acaba encontrando ali na escola que ela estuda um grupo de meninas que é mais popular, mas todas elas têm entre 9 e 11 anos. E todas elas participam aí das redes sociais, postam fotos, têm uma vida mais dinâmica e mais atribulada. E elas se expõem excessivamente mesmo, os corpos delas são expostos excessivamente em ambientes pouco adequados, como na escola. Elas vão vestidas realmente com trajes curtos, com vestimentas essas que simulam o processo de adultização. Então veja que é um filme que aborda justamente esse processo que a gente está citando nesse momento. A influência das crianças nas crianças no processo de adultização, de erotização precoce. E as danças que ela executa também são danças um tanto quanto mais adultizadas, rebolando bastante, mostrando corpos, fazendo movimentos mais ousados. E isso tudo leva a crer que essas crianças são extremamente influenciadas pela cultura então vigente. O filme faz uma crítica a esse tipo de comportamento, mas ele foi muito duramente criticado pela comunidade mais conservadora de estimular o processo de erotização. Veja, a ideia da Netflix, a meu ver, uma interpretação que eu faço, inclusive também de acordo com as diretrizes e os comentários que eles fizeram, os pronunciamentos, foi de fazer com que houvesse uma percepção de que esse é um fenômeno que a gente deve combater pela conscientização. Então cabe a você também observar esse filme, ver esse filme e deixar nos comentários, por que não? Deixa aí as suas impressões sobre esse filme nos comentários para contribuir mais aí para nossa discussão também. Gente linda do meu coração, chegamos ao final da nossa aula, espero que tenha sido muito produtivo para todos vocês. Caso vocês queiram desenvolver essa redação de novo, está disponível na nossa plataforma, basta você acessar, se cadastrar, escolher um plano bacana para você e fazer parte desse time de vencedores. Bons estudos e até a próxima aula!